Boa noite a todos e a todos os amiguinhos. Espero que todo mundo também baixe o material de apoio que a gente escreveu em PDF. Tá lá na plataforma, o link, aí você baixa, tá certo? Deixa eu ver aqui. Tá aqui já, ó. Certo? Esse material aqui, né? Aí a gente vai começar já aqui no capítulo 1, sobre a derivada, certo? O que eu vou fazer é um apanhado disso aqui, certo? Dessas páginas, um resumo, tá bom? Vou falar sobre o coeficiente angular, esses limites, vou fazer esse exemplo aqui, ó. Vou fazer esse exemplo. E aqui já tem um praticando para aprender, né? Já tem um praticando para aprender, né? Aqui são os exercícios, né? Muito bacana esses exercícios aí, tá bom? A derivada, vou entrar nesse assunto da derivada hoje, certo? Fazer esses cálculos aqui, né? Derivadas laterais, vou fazer esse exemplo hoje também. Enfim, o que eu estou fazendo é um apanhado desse nosso material, tá bom? Desse nosso material de apoio, tá certo? É uma contribuição aí pra gente, umas notas de aula, né? Tá muito esse período remoto aí, precisa de um material de apoio. E é bom depois que assistir essa aula, tiver um tempinho amanhã, dar uma lida no material, para vocês aprenderem a fazer duas coisas. Que a aula, a gente vai tentar botar uma linha de raciocínio aqui, para você pensar a apresentação dos conceitos, e depois vai lá e dá uma lida nas coisas, né? O professor falou dessa definição aqui. Essa definição aqui, deixa eu ver se eu entendi o que ela diz aqui, volta lá na aula novamente, tá bom? E aí você vai fixando mais, tá bom? Aqui a gente vai no nosso ritmo, como a gente já falou na última aula, né? Esse período agora, 2 semanas, 3 semanas, até a 5ª semana, a gente vai pegando o nosso ritmo, sabe? E aí hoje a gente vai justamente iniciar um conceito de derivada. A gente está falando de cálculo diferencial e integral 2, né? A gente vai dar início ao cálculo diferencial primeiro, tá bom? Cálculo diferencial, trabalhar com a derivada. Nosso problema maior é a derivada da função. O que é a derivada da função? Qual é o nosso objetivo final? É dar continuidade ao estudo das funções. Eu vou apresentar para vocês a derivada dentro do problema da tangente a uma curva, certo? Esse problema da tangente foi um problema discutido por Leibniz, tá bom? O cálculo diferencial, a teoria toda, ela foi desenvolvida por Leibniz e por Newton. Tem a visão do cálculo diferencial pela linha de Leibniz e pela linha de Newton. E depois surgem outras formas de visualizar a derivada de outras maneiras. Por exemplo, taxa de variação, no caso da física, no caso da visão de Newton, velocidade instantânea, no caso de Leibniz, o problema da reta tangente, da inclinação da reta, do coeficiente angular da reta tangente. Mas eu vou fazer o problema da tangente e vou dar uma introdução, né? Certo? Como surgiu, tá bom? E depois a gente vai ver o que é uma função derivável, diferenciável, fazer alguns exemplos e a gente vai fazer só a introdução, tá bom? Então vamos lá, né? O problema da tangente eu vou aproveitar e vir para cá. O problema da tangente vai se arrumar isso aqui, ó. Presta atenção. Qual é a visão de Leibniz tinha? A visão de Leibniz tinha. Era mais ou menos o seguinte. Vou falar por cima, certo? É o seguinte. Já se conhecia lá do resultado da geometria euclidiana, desenvolvida por Euclides. Na geometria, quando você tem uma circunferência, vocês estão vendo aqui a circunferência, né? Aqui, ó. Eu tenho uma circunferência e nessa circunferência eu escolhi um ponto P. Ponto P qualquer, pertencente à circunferência. Então veja, já se sabia lá na geometria o que é que significa uma reta tangente, o que é uma reta tangente a essa circunferência, que é uma curva. É uma circunferência no ponto P. Como é que ele se define lá? Qual é a reta tangente à circunferência passando pelo ponto P? Uma definição lá dizia o seguinte, ó, a reta tangente à circunferência no ponto P é a reta que intercepta a circunferência apenas no ponto P. Porque veja a definição, o que era. O que é a reta tangente à circunferência nesse ponto?
é a reta que intercepta a circunferência apenas no ponto P. Professor, o senhor traçou essa reta azul. Só tem ela? Ou tem outras? Existe uma reta diferente dessa aqui, que intercepta a circunferência no ponto P, apenas no ponto P? A resposta é não. A resposta é não. Qualquer outra reta que intercepta a circunferência no ponto P, diferente dessa reta que eu estou chamando de tangente, necessariamente ela intercepta a circunferência em um segundo ponto, que eu estou chamando esse ponto aqui de Q. Resumindo, essa reta aqui, definida desta forma que foi definida na geometria euclidiana, ela é única. A reta tangente a uma circunferência no ponto P, só existe uma, essa aqui. Não existe outra reta que intercepta a circunferência apenas no ponto P, diferente dessa azul. Se ela intercepta a circunferência no ponto P, diferente dessa reta azul aqui, então essa reta ela intercepta a circunferência em um outro local. Essa reta aqui é chamada de reta secante. Qualquer reta diferente da reta tangente, passando pelo ponto P, necessariamente ela tem que ser secante. Tá certo? Necessariamente tem que ser secante. E aí a questão é o seguinte, o que é que se tinha lá? Qual era a necessidade lá? A necessidade de lá era encontrar a equação da reta tangente. Que era a equação da reta tangente. Ora, qual é a equação da reta tangente? Então, o que é a equação de uma reta? A equação da reta, qualquer reta. Certo? Eu quero a equação da reta tangente. Como é que é a equação de uma reta? Coeficiente angular, x menos x do ponto. X do ponto eu tenho, porque eu tenho um ponto P. Quem é esse ponto P? É o ponto x de P e y de P. Tem duas componentes. Qual é a equação da reta? A equação da reta é y igual coeficiente angular ou inclinação, pode ser chamado também de inclinação, x menos x de P mais y de P. Essa é a equação da reta. Então, o que é que eu preciso para encontrar a equação dessa reta tangente? Eu preciso do coeficiente angular da reta, ou da inclinação da reta, e preciso do ponto onde ela passa, de um ponto onde ela passa. O ponto eu já tenho, que é o ponto P, x de P e y de P. O que é que está faltando aqui? Está faltando a inclinação da reta, o coeficiente angular da reta. Tangente, né? Nesse caso que eu estou batizando ela como tangente, está faltando como tangente, valor de x. Mas, professor, como é que o senhor vai encontrar a equação, o coeficiente angular dessa reta tangente, se o senhor só tem o ponto P que pertence à reta? Só tem um ponto. O senhor não tem dois pontos. O senhor não tem dois pontos. Então, a inclinação dessa reta aqui, que é a tangente, ela vai ficar comprometida. Não tem como eu achar isso aqui. Porque eu encontro esse coeficiente angular se eu tiver dois pontos na reta. Mas eu não tenho dois pontos na reta, só tenho um. Tá certo? Então entra nessa problemática. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ora, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu estou vendo que essa reta secante passa pelo ponto P e passa pelo ponto Q. Essa reta secante possui dois pontos. Consequentemente, eu vou conseguir o coeficiente angular da reta secante, a inclinação da reta. Y de Q menos Y de P, x de Q menos Y de P. X de P. Neste caso, vale aproximadamente 0,38. Esse coeficiente angular é positivo. Claro, né, que a reta é crescente. A reta é crescente. Tá bom? Então, ó, se eu pegar esse ponto Q aqui, ó, se eu ficar variando esse ponto P, esse ponto Q, aliás, esse ponto Q está em cima da circunferência, viu? Eu tenho um coeficiente angular diferente. Essa reta aqui agora é decrescente. O que é que aconteceu com essa reta agora? O coeficiente angular dela ficou negativo. Claro, ela é decrescente. Eu quero que você observe aqui assim, eu quero que você observe o seguinte, o que é que acontece quando eu pego o ponto Q e vou me aproximando cada vez mais do ponto P?
O que é que você está visualizando aqui? Veja, quando eu pego o Q, me aproximo de P, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou vendo aí? Eu vou pegar o ponto Q e me aproximar cada vez mais do ponto P. O que é que está acontecendo com a reta secante? Com as retas secantes, né? Cada vez que eu movimento esse ponto Q, essas retas se modificam. Consequentemente, a inclinação de cada uma delas, né, são diferentes. Então, o que é que acontece quando o Q se aproxima de P? Quando o Q se aproximar de P, o que é que eu estou observando? Eu estou observando que as retas secantes geradas estão cada vez mais próximas da minha reta tangente, que eu quero descobrir a equação e não posso. Por que eu não posso? Porque me falta o coeficiente angular da reta tangente. Eu tenho o ponto por onde a reta tangente passa, mas falta o coeficiente angular. Diga aí, Ana Elza. Pode falar. Professor, teria uma possibilidade de Possibilidade de... encontrar uma nova tangente para esse lado aí? Possibilidade de encontrar uma nova tangente? Não, porque essa reta tangente é única. Essa é a questão. Você lembra que eu disse? A reta tangente, a circunferência no ponto P, é a reta que intercepta a circunferência apenas no ponto P. Quando eu defino dessa forma, para a circunferência, essa reta azul aqui, que eu estou chamando de reta tangente, ela é única. Não tem outra reta tangente diferente da azul. Qualquer outra reta que passe pelo ponto P, diferente dessa reta azul, necessariamente tem que ser secante. Entendeu? Como é que eu encontro o coeficiente angular dessa reta secante? Eu preciso de 2 pontos. Ora, mas 2 pontos eu tenho, por isso que eu consigo o coeficiente angular dessa reta secante. Mas dessa reta tangente azul eu não consigo o coeficiente angular dessa reta tangente. Porque eu não tenho 2 pontos da reta, eu só tenho um ponto. Entendeu a dificuldade de encontrar esse valor aqui, ó? Eu quero encontrar essa reta azul, eu quero encontrar a equação dela. XP e Y de P eu tenho, que são as coordenadas do ponto P. O que é que falta? O coeficiente angular da reta tangente. Só que eu não tenho o coeficiente angular da reta tangente. E o que é que eu vou fazer? O que nós estamos fazendo é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos estudar as retas secantes. Porque esses 2 pontos me fazem encontrar esse coeficiente angular, que é o coeficiente angular das retas secantes. Tá certo? O que é que você está vendo aqui? Ó? Eu estou fazendo Q se aproximar de Q se aproximar de P. Nós estamos fazendo Q se aproximar de P. O que é que nós estamos enxergando aqui? Que a reta secante, quando Q se aproxima de P, a reta secante se aproxima cada vez mais da minha reta tangente. Diga aí, Kiane. Ô professor, eu estava prestando atenção numa coisa, que quanto mais próximo que fica de P, o coeficiente angular dele aumenta de tamanho, não é? Aumenta de tamanho, aumenta ou diminui, né? É isso que eu quero observar. Quanto mais próximo, ela falou, quanto mais próximo que fica de P, significa isso aqui, ó. Que se aproxima de P. Que se aproxima de P suficientemente quanto eu queira. Eu posso pegar Q, se aproximar de P por cima, né? Ou eu posso pegar Q, me aproximar de P por baixo. Seja de uma forma ou de outra, o que é que eu estou vendo aqui, ó? Quanto mais próximo Q estiver de P, mais próximo a reta secante se aproxima da reta tangente. É ou não é? O que é que eu estou fazendo aqui? Eita, droga. Eu estou fazendo que se aproximar cada vez mais de P. Não estou fazendo igual, né? Aqui o Kiane tem razão, né? Eu estou tentando colocar aqui em cima, mas ele sempre tem 2 pontos. Porque Q se aproxima de P. Q está suficientemente próximo de P.
a reta secante está suficientemente próximo da reta tangente. Consequentemente, eu posso dizer, quando eu estiver suficientemente próximo de P, eu posso dizer que o coeficiente angular da reta tangente, que é a de azul, é aproximadamente esse valor aqui, 2. Quanto é que vale esse valor que está faltando? Eu encontrei ele por aproximação. Quanto é esse coeficiente angular dessa reta tangente? Ele vale 2. Eu posso dizer que ele vale 2. Por quê? Porque eu consigo calcular o coeficiente angular da reta secante. Quando eu pegar Q e me aproximar de P, suficientemente próximo de Q, cada vez mais, esse valor se aproxima de quanto? Esse valor se aproxima de 2. Traduzindo, qual é o limite das retas secantes quando o ponto Q se aproxima do ponto P? Traduzindo isso aqui, Q se aproximar de P significa reta secante cada vez mais próximo de reta tangente. No limite, a reta tangente é o limite das retas secantes quando Q se aproxima de P. Oi, Kiane, pode falar. Professor, então no caso esse valor do coeficiente angular calculado pela tangente e calculado pela secante, ele não é um valor que dê exatamente... Ele é o resultado de um limite. Ele é o resultado de um limite. Então, veja só. Deixa eu apagar aqui para escrever melhor. O que é que eu estou vendo aqui? Quando Q se aproximar de P, quando Q se aproxima de P, as retas secantes estão cada vez mais próximas de quem? Da reta tangente. Ou seja, a reta tangente é o limite da reta secante quando Q se aproxima de P. Então eu posso encontrar essa reta azul através das retas secantes, pegando o limite das retas secantes quando Q se aproxima de P. Dizer que a reta secante se aproxima da reta tangente é a mesma coisa de dizer que ao coeficiente angular da reta tangente, que é o que eu quero, é o limite do coeficiente angular das retas secantes. Então veja só aqui, ó. Observa aqui, ó. Vou fazer aqui geometricamente. Observa esse valor aqui, ó. O que acontece quando eu me aproximo de Q se aproxima de P cada vez mais? Quanto mais próximo eu estou, aqui eu estou fazendo uma aproximação superior, né? Ó. Mais esse valor se aproxima de quanto? De 2. Quanto mais próximo eu estiver, mais ele se aproxima de 2. Então eu posso dizer que esse limite vale quanto? Esse limite é 2. Eu estou observando que esse limite é 2. Isso eu vi superiormente, né? E se eu fazer inferiormente aqui por baixo? Se eu fazer essa aproximação aqui, Q se aproxima de P, o que acontece com aqueles valores ali? Estão diminuindo cada vez mais. Estão diminuindo para que valor? Estão cada vez mais próximo de quanto? De 2. Não vai ser exatamente 2 não, viu, Kennedy? Só tem uma maneira de ser exatamente 2. Suponha. Né? Suponha não. Imagine. Só tem uma maneira, né? Assim, se eu conseguir fazer Q exatamente igual a P. Então, no caso, era isso que eu estava querendo perguntar. No caso, não dá um valor exato. Não, vai dar o limite. Sempre vai ser um valor aproximado. O limite é 2. Você está entendendo? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Vamos voltar aqui. O que é que eu quero? Qual é a nossa problemática? Encontrar a equação dessa reta. Eu tenho x de P? Tenho, porque eu tenho um ponto P. O ponto P é x de P e y de P. Ok. Então x de P eu tenho. Eu tenho y de P? Tenho. O que é que está faltando aqui? Está faltando o coeficiente angular dessa reta. Que eu estou chamando de reta. Essa reta aqui eu estou chamando de reta tangente. E como é que eu faço para encontrar o coeficiente angular de uma reta? Eu preciso de 2 pontos da reta. Por dois pontos distintos, né? 2 pontos distintos passam uma única reta. Professor, só que o problema é o seguinte. Eu não tenho 2 pontos, eu só tenho um ponto. A reta azul
Ele não tem dois pontos aqui, não informado dois pontos, só tem um ponto P. Eu só consigo determinar o ponto P. O ponto P foi dado, não tem outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma reta diferente dessa aqui. Qualquer reta diferente da reta tangente, necessariamente é uma reta secante. E por que eu estou interessado na reta secante? Porque a reta secante intercepta a circunferência em dois pontos. No ponto P que eu tenho, e agora eu tenho o ponto Q. E agora eu tenho o ponto Q. X de Q e Y de Q. Com esses dois pontos distintos, eu consigo o coeficiente angular da minha reta secante. Que é essa reta aqui, ó. Que é Y de Q menos Y de P, dividido por X de Q menos X de P. Mas, professor, o senhor não está interessado nessa... Ele consegue calcular. Está aqui, ó, o valor dela. Mas o que eu quero é o coeficiente angular da reta tangente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aproximação. O que é que acontece quando eu faço o Q se aproximar de P? O que é que acontece aqui? Quando eu faço o Q se aproximar de P, seja por cima ou por baixo, não interessa. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que minhas retas secantes caminham ficam cada vez mais próximo da minha reta tangente. O que é que significa isso, trocando em linguagem de limite? Eu estou dizendo que o limite das retas secantes, quando Q estiver cada vez mais próximo de P, esse limite é a reta tangente. Então eu posso dizer, ok? Eu posso dizer o seguinte, trocando em termos de coeficiente angular, que é o que me interessa. Quando a componente X... Só um minutinho, viu, Daniel? Quando a componente X de Q estiver cada vez mais próximo da componente X de P, como é que eu faço Q se aproximar de P? Fazendo com que a componente X de Q se aproxime, fique cada vez mais próximo da componente X de P. Então, o coeficiente angular das retas secantes, que as retas secantes possuem esse coeficiente angular, estarão cada vez mais próximos do coeficiente angular da reta tangente. Então, o limite, trocando isso aqui em termos de linguagem de limite, o que é que significa? Significa o seguinte, vou apagar aqui. O limite do coeficiente angular das retas secantes, quando x de Q se aproxima de x de P, é igual ao coeficiente angular da reta tangente. Então, como é que eu vou conseguir isso aqui que está me faltando para determinar a equação da reta tangente? Coeficiente angular da reta tangente. Eu vou calcular esse limite. Está aqui o limite, ó. Olha, intuitivamente aqui, ó, o limite. Intuitivamente aqui. Quanto é que vale esse limite aqui, no caso dessa animação? Observa lá naquele valor. Quanto mais próximo eu estiver de P, mais próximo esse número estará cada vez mais próximo de 2. Esse valor estará cada vez mais próximo de 2. Esse limite vale quanto? Esse limite vale 2. Esse limite vale 2. Seja ele eu vindo por cima, seja ele pela direita, seja ele eu vindo por baixo pela esquerda. Quanto mais próximo de P eu estiver, mais próximo esse coeficiente angular está de 2. Então eu posso dizer que esse limite é 2. Então, quanto é o valor? Eu vou fazer essa estimativa. Quanto é esse valor aqui? Esse valor aqui é o quê? Estava faltando, agora não falta mais nada. Ok. Qual é o nosso problema aqui agora? Essa curva é uma circunferência. Eu tenho aqui, ó, uma curva qualquer. Essa curva é oriunda é o gráfico de uma função. Eu tenho uma função, essa função possui um gráfico,
certo? Deixa eu só pegar isso aqui, subir mais um pouco aqui. Possui um gráfico. Nesse gráfico tem infinitos pontos, eu vou escolher um ponto aqui, um ponto P. Que ponto P é esse? Escolhi um ponto P. Esse ponto P é o ponto x de P, f de x de P. Porque a componente y está em função de x, não é isso? Porque é uma função. E agora eu quero trazer essa ideia. Eu quero trazer essa ideia aqui, ó. Eu quero trazer essa ideia de reta tangente. O que é que diz aqui na geometria? É isso que a gente vai fazer agora. Como é que foi feito lá na geometria? Eu tenho uma circunferência, uma curva, que era uma circunferência. Aqui eu não tenho uma circunferência. Aqui eu tenho uma curva gerada por uma função. Peguei um ponto P desta circunferência. Aqui eu peguei um ponto P pertencente ao gráfico da função. Veja até aí. Partindo dos mesmos princípios. É isso que a gente está fazendo. O que é que significa, o que é a reta tangente ao gráfico dessa circunferência, a essa curva, a essa circunferência, passando pelo ponto P? Bem, na geometria, a reta tangente a uma circunferência no ponto P é aquela reta que intercepta a circunferência apenas no ponto P. Aí a pergunta é, essa ideia que foi utilizada na geometria pode servir para cá quando a curva não é mais circunferência, a curva é uma função qualquer? Foi assim que Leibniz pensou. A reta tangente ao gráfico dessa função, dessa curva, passando pelo ponto P, é a reta que intercepta esta curva apenas no ponto P. Então, essa reta que eu construí aqui, corta essa curva em quantos pontos? Apenas no ponto P. Então, essa deveria ser a reta tangente. Porque essa reta aqui está interceptando a curva apenas no ponto P. Só que o problema é o seguinte, ó. Essa reta aqui está interceptando a curva em quantos pontos? Oi, quem quer falar? Não, professor. Mas nesse caso desse ponto P, tem também a questão de que se esse gráfico terminasse aí, ó, ele termina aqui. Infinito, né? Ele termina aqui. Ô, professor. Esse gráfico aqui é limitado, viu? Neste caso, viu, Kiane? Tá certo? A curva é essa aqui, ó. Minha curva é essa aqui, ó. Essa reta corta essa curva apenas no ponto P, corta. Essa reta aqui que eu construí, corta essa curva que é a função, corta o gráfico da função apenas no ponto P, sim. Essa outra reta aqui, que eu vou deixar aqui, ó, essa terceira reta, está cortando o gráfico dessa função apenas no ponto P, sim. Se eu utilizar a definição de reta tangente que foi utilizada para a circunferência aqui na geometria, aqui não serve. Aqui na geometria, quando você diz a reta tangente à circunferência é aquela que intercepta a circunferência apenas no ponto P. Qual é a consequência desta definição? Essa reta tangente ela é única, não tem outra diferente dessa que intercepta a circunferência apenas no ponto P. Só tem ela. Quando eu vou para uma curva qualquer, em especial uma curva gerada pelo gráfico de uma função, pode ser que isso não aconteça. Se eu definir que a reta tangente a uma curva é aquela reta que corta o gráfico da função apenas no ponto P, então
Como exemplo aqui eu já tenho 3. Na verdade eu tenho infinitas, né? Se eu mexer aqui, ó, cada uma dessas aqui, ó, é uma reta tangente. Tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Não, utilizar a definição, eu não vou utilizar a definição que foi utilizada aqui na geometria, mas eu vou utilizar a ideia de reta secante. Como é que eu faço para encontrar aqui na circunferência, na geometria? Como é que eu faço para determinar essa reta tangente, essa reta azul? Como é que eu faço para chegar até ela? Professor, faça o ponto Q se aproximar do ponto. Pega um ponto qualquer, um outro ponto diferente do ponto P, para a gente ter uma ideia. Faça com que esse ponto Q se aproxime do ponto P, e aí o senhor vai ter que as retas secantes estão cada vez mais próximas da reta tangente. Estão cada vez mais próximos de uma reta aqui. Essa reta, o senhor batiza ela de reta tangente. É isso que eu vou fazer. Professor, é por isso que dizem que entre a reta secante e a reta tangente há infinitas retas, é nessa aproximação de pontos. Tá aqui, ó, cada uma dessas eu estou movimentando o ponto Q. Então que a reta, a secante, as retas secantes caminham para o mesmo local. Isso. Agora, aqui, indo nesse assunto aí, nessa sequência do raciocínio, quando o coeficiente angular é 0? Não sei, eu li alguma coisa na apostila. É nesse sentido com as retas? Não. Só se a reta estiver na horizontal, né? Se a reta tangente estiver na horizontal, o coeficiente angular dela é 0, né? Entendeu? E assim que se chama, ela é 0 ou ela tende a 0? Como é que se diz quando ela... Aí depende, temos que ver o contexto lá que você está pensando, que você viu, certo? Aqui, mas assim, independente se é 0, não interessa. Como é que eu faço para encontrar essa reta azul aqui? Eu pego o ponto Q e me aproximo do ponto P. Aí as retas secantes vão caminhar para a reta tangente. Aqui na geometria. Então, como é que eu faço para determinar? O problema é o seguinte agora. Como é que eu faço para definir reta tangente nesse ponto? Não utilize a definição da geometria, que não funciona. Mas utilize a ideia de secante. Faça com que a secante se aproxime de uma determinada reta. Essa reta, a gente vai batizá-la de reta tangente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto qualquer. O que eu vou fazer é isso. Ó. Vamos pegar um ponto Q qualquer. Um ponto Q qualquer do gráfico da função. Como foi feito aqui. Aqui na circunferência foi feito o quê? Q vai se aproximar de P. Então, eu vou fazer Q se aproximar de P. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer Q se aproximar do ponto P. E como é que eu faço isso, professor? Faço com que a componente x de Q esteja cada vez mais próximo da componente x de P. Pega a componente x de Q e se aproximar da componente x de P. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo Q se aproximar de P. Estou fazendo Q se aproximar de P. Neste caso, pela direita e pela esquerda. Pela direita. Pronto, está cada vez mais próximo. O que é que acontece? O que é que acontece com o limite? Qual é o limite das retas secantes, que eu vou chamar retas secantes, quando o Q se aproximar de P? Quando o Q se aproximar de P? Quando estiver cada vez mais próximo, ela vai se aproximar aqui de uma determinada reta. Ela vai se aproximar aqui de uma reta. Que eu não sei qual é essa reta. Que eu vou deixar ela aqui em azul. Tá bom? Eu vou deixar ela aqui em azul. Que reta azul é essa?
é o resultado desse limite, ó. Quando Q se aproximar de P, as retas secantes, ó, a reta secantes, essas retas secantes vão se aproximar cada vez mais dessa reta aqui. Essa reta de azul é que vai ser a minha reta tangente. A reta tangente não vai ser essa, a reta tangente não vai ser essa e a reta tangente não vai ser essa. Mas, professor, essas retas não cortam o gráfico apenas no ponto P? Corta, mas não serve para mim. Porque aqui eu vou ter várias retas tangentes, se eu definir dessa forma. E não é assim que eu quero. Mas o resultado desse limite é único. E já que eu sei que o resultado do limite é único, então essa reta que eu originei aqui, eu vou chamá-la de reta tangente. Professor, o seu veio se aproximou pela direita. E se aproximar pela esquerda? Aqui, ó, quando eu me aproximar pela esquerda também. Quando Q se aproxima de P, as retas secantes se aproximam da reta azul, que eu estou chamando de reta tangente. Tá ok? Que eu estou chamando de reta tangente. Deixa eu apagar aqui. Então, oi, pode falar. Professor, assim, quem é maior aí no caso? É o Q ou o P? O Q está do lado direito. Consequentemente, o x de Q é maior do que x de P. Tá certo? Mas não interessa se ele está acima ou abaixo, não. Não interessa isso. Não estou analisando que ele está acima. O Q está acima do ponto P. Isso influencia alguma coisa? Não. Aqui ele está abaixo. O que eu quero é o quê? O que eu quero, pessoal, o que eu quero é fazer com que Q se aproxime de P. Quando o Q se aproximar de P, o que é que acontece com essas retas verdes aqui, ó? Essa preta que está aparecendo aí para vocês. Estão cada vez mais próximos dessa reta azul. Essa reta azul aí é a minha reta tangente. Então, o que é a reta tangente quando eu tiver uma curva oriunda de uma função? A reta tangente é o resultado do limite das retas secantes quando o Q se aproxima de P. Igual que a gente fez aqui na geometria, ó. Igual que a gente fez aqui. Quem vai ser o coeficiente angular da reta tangente? O coeficiente angular da reta tangente é o limite dos coeficientes angulares das retas secantes. Quando x de Q se aproximar de x de P. Porque na verdade não é Q que se move em encontro com P não, viu? Eu mexo aqui no eixo do x, né? Porque y está em função de quem? De x, né? Como é que eu faço com que esse ponto Q se aproxime de P? Eu pego a componente x de Q, e torno cada vez mais próximo de x de P. Consequentemente, essas retas aqui vão mudar e vão se aproximar cada vez mais dessa reta azul. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Que a minha reta tangente é o resultado do limite das retas secantes, igual que eu tive aqui, que eu fiz aqui. Tá certo? E como é que fica essa equação? Como é que fica essa equação neste caso, né? Como é que fica a equação dessa reta, tangente? Quem é a reta tangente aqui? A reta tangente é essa aqui, ó. Essa é a minha reta tangente. Qual é a equação dela? Oi, pode falar. Professor, mas no caso da circunferência, da curva, pode ser que dê um valor exato ou vai ser sempre um valor aproximado, igual na circunferência? Vai ser o resultado do limite. Esse resultado do limite, se ele existir, ele é finito.
Qual é o coeficiente? Como é que eu calculo o coeficiente angular das retas secantes? Tá aqui, eu preciso de 2 pontos. Deixa eu trazer ele para cá. Trazer ele para cá. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui? Dessa reta aqui. Eu preciso... Como essa reta passa por esses 2 pontos, como é que é o coeficiente angular de uma reta? Coeficiente angular de uma reta. Qualquer reta. Variação das componentes y dividido pela variação da componente quem? X. Y de Q menos y de P dividido por x de Q menos x de P. Mas eu tenho y em função de x. Então como é que vai ficar? Quem é y de Q? É f de x de Q. Quem é y de P? É f de x de P. Esse é o coeficiente angular dessa reta, que vale quanto aqui nesse caso? Menos 0,6. O professor deu negativo, claro que deu negativo. Essa reta é decrescente. Essa reta é decrescente. O que é que acontece? Observa aqui, ó. O que é que acontece quando esses valores, quando Q se aproxima de P? Ou seja, quando esse x de Q se aproximar de x de P. O que é que acontece com esse coeficiente angular, que é o coeficiente angular das retas secantes, quando x de Q se aproxima de x de P? Qual é o limite? Vamos calcular o limite pela direita, se aproximando pela direita. O coeficiente angular aqui está mudando, ó. Está sendo negativo. Começou a ser positivo. O que acontece quando eu estou cada vez mais próximo? Quanto mais próximo eu estou de P, mais próximo o coeficiente angular está de quanto? De que valor aí? Esse limite aqui vai ser 7. Esse limite aqui vai ser 7. Tá certo? As retas secantes que eu estou trabalhando, ela começou com valores negativos, mas quanto mais próximo de P eu estiver, mais esses valores se aproximam de quanto? Vamos ver, pela direita. Ela está negativo, mas eu estou ainda me aproximando lá, ó. Pela direita, então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou me aproximando do ponto P. O que é que acontece com aquele limite? Qual é o limite? Isso aqui está se aproximando cada vez mais de quanto? Cada vez mais de 7. Esse limite é 7. Pela esquerda, se eu tiver pela esquerda, ele aqui está 11, positivo. Vamos ver o que acontece. Nem interessa, né? Porque eu estou começando a me aproximar pela esquerda. Eu estou me aproximando do ponto P pela esquerda. O que acontece com aquele limite? Esse limite, pela esquerda, esse valor se aproxima cada vez mais de 7. Seja pela direita, seja pela esquerda, o coeficiente angular está cada vez mais próximo de 7. Então, quanto é que é o limite? O limite é 7. Então, quem é minha reta tangente? É essa azul. Ou seja, a minha reta tangente, a reta tangente é a reta cujo coeficiente angular, neste caso, vale 7. E passa pelo ponto P. O ponto P eu já tenho. É x de P, f de x de P. O ponto ok, não tem problema nenhum. Porque quais foram as condições? Eu peguei o gráfico da função. O gráfico tem infinitos pontos. Escolhi um ponto. Escolhi um ponto. Ponto P. Então já foi dado o ponto P. Como é que eu faço para calcular? Como é que eu faço para definir a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto que você escolheu? A sua reta tangente vai ser a reta cujo coeficiente angular, cuja inclinação é o resultado deste limite. Neste caso, vale 7. Essa reta em azul, qual é a equação dela? A equação dela é y igual a 7, que multiplica x menos x de P. Eu não sei quanto é esse x de P não. Vamos ver quanto é que é esse x de P.
Deixa eu colocar aqui. Quanto é esse x de p? Definir valor. Ele vale quanto? 1,4. Pronto. Quem é o ponto P? Deixa eu apagar aqui o ponto P. Quem é o ponto P? O ponto P é o ponto 1,4. Vou botar 1,5. 1,4 f de 1,4. Pronto. Então, esse ponto x de P, ele vale 1,4 mais f de 1,4, que é o y, né? Que é a componente y. Essa aqui é minha reta tangente. É isso aqui que eu estou querendo. É esse aqui que eu quero. Eu quero essa reta tangente. Quem vai ser a reta tangente ao gráfico desta função neste ponto? A reta de azul, professor. Por que a reta de azul? Porque ela é o limite das retas secantes. Quem é a reta tangente? A reta de azul. Não é a de verde, não? Não é a de verde, não. Por que não é a reta de verde? Porque a reta não é o resultado do limite. Essas retas secantes aqui, elas se aproximam. Quando Q se aproximar de P, elas estão cada vez mais próximas da reta azul, da reta verde. Estão no limite. O limite das retas secantes é a reta. O limite das retas secantes é a reta azul, não é a verde. Então quem é a reta tangente aí é azul. Professor, mas se eu vir pela esquerda, mesma coisa. Mesma coisa. Tanto faz o limite pela direita quanto pela esquerda. Tanto faz vir por cima, por baixo, ou por baixo, por cima. Não interessa o caminho. A reta tangente é o resultado do limite das retas secantes. Por isso que minha reta tangente não é essa de verde. Vou apagar. Tá certo? O que foi que a gente discutiu? O que é que nós estamos interessados? Em definir o que é que significa reta tangente. O que é minha reta tangente? É essa azul. Por que minha reta tangente é essa azul? Porque ela é o limite das retas secantes. Quando o ponto Q se aproxima do ponto P. Em termos de reta, quando a gente pensa, né? Esse limite para a gente aqui ele é especial. Por que ele é especial? Porque com ele eu consigo determinar essa reta. Tá bom? Tá bom por hoje, né? Tá certo? Hoje foi só a noção geométrica, tá bom? Vamos encerrar por hoje. E a semana já está disponível, tá bom? Se vocês observaram lá, ó. Já está disponível. Deixa eu apagar aqui. E aí vocês têm a tarefinha lá que eu coloquei o prazo lá. Vocês dão uma olhada lá, tá bom? Dá uma olhada lá, ó. E já tem um fórum aberto, certo? Já tem um fórum aberto. Tem uma atividade aqui, uma tarefa 1. Tá aqui, ó. Tarefa 1. O vídeo eu vou colocar, né? Que é a aula de hoje. E principalmente baixar a apostila, certo? Já estamos na semana 3, né? Já estamos na semana 3. Deixa eu fechar isso aqui. Ok, boa noite. Tá bom? Pessoal, boa noite, professor. Qualquer coisa, nosso plantão de dúvida é sexta-feira, certo? Tá ok, então. Certo. Sexta-feira, 6 horas. Okay. Eu aviso. Que Deus abençoe, gente. Uma boa noite de sono para todos. Boa noite, então, a todos. Boa noite, povo. Boa noite. Boa noite.